Você conhece aquela sensação de acordar depois de 8 horas de sono e sentir que não dormiu nada? Aquela manhã em que o despertador toca e o seu corpo parece estar afundando na cama, como se a gravidade tivesse dobrado durante a noite e estivesse te prendendo ali com uma força que você simplesmente não consegue vencer. Você abre os olhos, tenta se levantar e a primeira coisa que o seu cérebro pensa é: como eu vou atravessar mais um dia assim? Não é preguiça, não é falta de força de vontade. Você vai para a cozinha quase no piloto automático, coloca a água para ferver, prepara o café, porque todo mundo diz que o café vai te acordar. Você toma a primeira xícara, depois a segunda. E o que você sente? Um breve alívio, talvez uma leve sensação de que agora vai. Mas em 40 minutos o cansaço volta, mais pesado do que antes, porque o café estimulou o seu sistema nervoso sem entregar nenhuma energia real ao metabolismo. E você pensa, será que é assim para sempre? Será que esse cansaço constante, esse arrastar do corpo pela manhã, é a minha nova realidade? Eu preciso te dizer antes de mais nada que você não está sendo fraco nem dramático. O que você sente é real, é mensurável, é biológico, e existe uma razão muito específica para o seu corpo estar reagindo assim de manhã, especialmente se você tem hipotireoidismo ou suspeita que algo está diferente na sua tireoide. Mas existe também uma solução que a maioria dos médicos nunca vai te mencionar numa consulta de 20 minutos, porque ela não vem em forma de receita. Ela vem da natureza, ela é simples, acessível e pode mudar completamente a sua relação com as manhãs e com a energia ao longo do dia. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode ser exatamente o que estava faltando. Meu nome é Dr. Augusto Ribeiro, sou médico especialista em hormônios, tireoide e bem-estar, e ao longo dos meus anos de prática clínica, eu acompanhei centenas de pacientes que chegavam ao consultório com exatamente essa queixa que você acabou de reconhecer. Pessoas que dormiam horas suficientes, tomavam a medicação corretamente, tinham exames dentro da normalidade, e mesmo assim não conseguiam ter energia de manhã sem depender do café ou de algum estimulante externo. Durante muito tempo eu fiquei frustrado com as respostas que a medicina convencional tinha para oferecer a essas pessoas. As respostas costumavam ser sempre as mesmas: ajuste de dose, mais um exame, uma sugestão de que talvez fosse ansiedade ou depressão. Mas eu sabia, pela observação dos meus pacientes ao longo do tempo, que havia algo mais. Havia um mecanismo que a medicina não estava endereçando. E foi esse questionamento que me levou a estudar profundamente a relação entre as sementes adaptógenas, o eixo intestino-tireoide e a produção de energia celular no contexto do hipotireoidismo. O que eu vou compartilhar hoje é o resultado desses anos de estudo e de aplicação clínica real. Neste vídeo eu vou te mostrar por que o café pode estar sabotando silenciosamente a função da sua tireoide. Qual é a semente que pesquisas recentes começaram a estudar como aliada poderosa para o metabolismo energético de pessoas com hipotireoidismo? Como ela age no seu corpo? Qual é o mecanismo biológico por trás dos benefícios dela? Como incorporá-la de forma simples na sua rotina matinal? E o que esperar nos primeiros dias e semanas de uso? Tudo isso em linguagem clara, sem termos técnicos desnecessários, com o cuidado e a profundidade que o seu corpo merece. E antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu neste canal, me dá esse presente agora. Não porque eu quero um número a mais nas métricas, mas porque eu sei o que significa viver com hipotireoidismo sem ter um lugar seguro para buscar informação de qualidade. Eu sei o quanto é solitário receber um diagnóstico e não saber a quem perguntar. Eu sei o quanto é frustrante ouvir que seus exames estão normais quando o seu corpo está dizendo o contrário. Este canal nasceu para ser esse espaço, um lugar onde você pode voltar sempre que precisar de clareza, de acolhimento e de ciência explicada com respeito pela sua inteligência. Cada vídeo que eu publico aqui é pensado para você, para a sua rotina, para os seus desafios específicos. Clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Você merece ter acesso contínuo a informações que podem transformar a sua relação com a própria saúde. Tudo que eu te ensinei até agora sobre energia e tireoide funciona, mas eu sei que a maioria das pessoas precisa de alguém do lado todos os dias para não perder a consistência nos primeiros dias mais difíceis.
porque eu vejo no meu consultório todo dia pessoas que chegam com essa história. Já tentaram tomar a levotiroxina certinho, não pulavam nenhum dia, faziam os exames regulares, o TSH voltava para a faixa de referência, e mesmo assim aquela sensação de chumbo no corpo de manhã não ia embora. Já experimentaram aqueles suplementos de magnésio e vitamina B12 que vendem por aí prometendo energia instantânea pela manhã? Sentiam uma leve melhora nos primeiros dias e depois tudo voltava exatamente ao que era. Já tentaram dormir mais cedo, colocar o celular longe, usar máscara de olho e acordavam igualmente devastadas. Já trocaram o café pela erva mate, pelo chá verde, por combinações diferentes de termogênicos naturais, e em pouco tempo estavam de volta ao café com a sensação de que nada funcionava para elas. Já cortaram o glúten, os laticínios, o açúcar, e depois de meses de restrição, não sentiam a diferença que esperavam na energia matinal. E depois de todo esse esforço, foram acumulando em silêncio a sensação de que talvez esse cansaço fosse algo para aprender a conviver. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza que tenho, não é culpa sua. Essas estratégias falharam, não porque você não se dedicou o suficiente, mas porque nenhuma delas chegava na causa real do que estava roubando a sua energia todas as manhãs. Deixa eu te explicar de um jeito simples, o que eu aprendi estudando a conexão entre o intestino, a tireoide e a produção de energia celular. O intestino não é apenas o seu órgão digestivo. Ele é o quartel-general do seu sistema imunológico e o maior regulador da conversão hormonal do seu corpo. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, as bactérias inflamatórias começam a liberar substâncias que interferem diretamente na conversão do T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo. Você pode estar tomando o remédio certo, com a dose certa, mas se o intestino não está convertendo adequadamente o T4 em T3, o hormônio que chega nas suas células de manhã é insuficiente para gerar a energia que o seu corpo precisa para começar o dia. E células com pouco T3 produzem pouca energia. Não é fraqueza, é biologia. E a boa notícia é que biologia a gente pode mudar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de endocrinologia e nutrição funcional dos Estados Unidos e da Europa, e de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma combinação específica que envolve o uso estratégico de sementes adaptógenas fermentadas, que, quando feita da forma certa e incorporada à rotina matinal todos os dias, consegue modular progressivamente a resposta inflamatória intestinal e melhorar a conversão hormonal em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta incluir uma semente aleatória no café da manhã ou tomar um probiótico genérico. É preciso combinar os ingredientes certos, no processo correto, no horário estratégico, antes da primeira refeição. Essa diferença é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando em tudo isso que eu e minha equipe criamos o Beterraba App, um guia completo que funciona como um protocolo orientado no seu celular, desenhado especialmente para pessoas com hipotireoidismo que querem modular progressivamente a inflamação intestinal, melhorar a conversão do T4 em T3 e recuperar a energia natural pela manhã sem depender de estimulantes externos. Ele te mostra exatamente como preparar a combinação de ingredientes fermentados, qual o horário ideal antes do café da manhã, como potencializar a ação anti-inflamatória e acompanha o seu progresso e seus sintomas dia a dia ao longo dos 30 dias do protocolo. São 5 minutos pela manhã que já transformaram a rotina energética de centenas dos meus pacientes. Sem clínica, sem suplementos caros, sem complicação, com ingredientes que você encontra em qualquer mercado perto de casa. Se você quiser ter esse protocolo completo disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te explicar por que o café está sabotando a sua energia matinal e o que acontece no seu corpo quando você faz a troca certa. Vamos começar entendendo por que o café, especialmente para quem tem hipotireoidismo, pode estar sendo um dos maiores inimigos da sua energia matinal, mesmo que pareça o contrário. O café age no seu corpo como um estimulante do sistema nervoso central. Ele bloqueia os receptores de adenosina, que é a substância química que o seu cérebro usa para sinalizar cansaço. Quando o café bloqueia esses receptores, você tem a sensação de que está com energia. Mas isso é uma ilusão biológica.
porque a adenosina não desapareceu. Ela foi apenas encoberta. E quando o efeito da cafeína passa, geralmente entre 40 minutos e 2 horas depois do consumo, os receptores se abrem de novo e toda aquela adenosina acumulada invade o sistema de uma vez. É por isso que o cansaço depois do café costuma ser pior do que antes. Você não ganhou energia real. Você apenas pegou emprestado do futuro e agora está pagando os juros. Mas o problema do café para quem tem hipotireoidismo vai além desse ciclo. A cafeína consumida regularmente estimula a produção de cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol elevado de forma crônica tem um efeito direto sobre a função da tireoide. Quando o cortisol está alto, o corpo começa a converter o T4 não em T3 ativo, mas em T3 reverso, uma molécula que ocupa o lugar do T3 nos receptores celulares sem produzir energia. É como se alguém pusesse uma chave errada na fechadura. A chave entra, mas a porta não abre. O resultado é que você tem hormônio tireoidiano no sangue. O exame mostra valores dentro da faixa, mas a energia não chega nas células de manhã. Eu tinha uma paciente chamada Renata, 42 anos, com hipotireoidismo de Hashimoto há 6 anos. Ela tomava 4 xícaras de café por dia, começando em jejum logo ao acordar. Os exames estavam sempre na faixa de referência, mas ela vivia exausta pela manhã. Quando analisei o padrão de cortisol dela ao longo do dia, a curva estava completamente desequilibrada. O cortisol da manhã, que deveria ser alto para dar energia, estava baixo, e o cortisol da tarde e da noite estavam elevados. Esse padrão invertido é extremamente comum em pessoas com hipotireoidismo que consomem café em excesso pela manhã. Quando Renata reduziu progressivamente o café matinal e substituiu pela semente que vou apresentar neste vídeo, em 3 semanas, ela já relatava uma diferença perceptível na disposição ao acordar. Em 2 meses, ela disse que havia esquecido como era acordar com aquele peso no corpo. Além disso, o café consumido em jejum estimula a secreção de ácido gástrico sem ter comida para digerir, o que irrita a mucosa intestinal, contribui para a permeabilidade intestinal e abre espaço para substâncias inflamatórias entrarem na corrente sanguínea. Esse estado inflamatório baixo e contínuo é um dos maiores inibidores da função tireoidiana que eu conheço na prática clínica. E é justamente o que a semente que vou te mostrar consegue reverter progressivamente. Antes de eu te apresentar o protocolo completo, eu quero te fazer uma pergunta direta. Quantas manhãs você já perdeu arrastando o corpo pela casa, olhando para o dia que te espera, com a sensação de que você não tem forças suficientes para atravessá-lo? Quantas vezes você já sentiu que estava falhando com você mesmo, com as pessoas que dependem de você, com os seus projetos, só porque o cansaço era maior do que a sua vontade? Essa pergunta vem de um lugar genuíno, porque eu ouço ela todos os dias no consultório. Ela vem de mulheres que são mães, que trabalham, que cuidam de todo mundo ao redor, e no fim do dia não sobrou energia para cuidar de si mesmas. Ela vem de homens que se cobram por não terem a disposição de antes, que acham que estão envelhecendo cedo demais. Ela vem de jovens que nem sabem ainda que têm hipotireoidismo, que acham que é o ritmo de vida. E eu preciso te dizer, não é nada disso. É o seu corpo pedindo socorro de uma forma que o sistema médico convencional muitas vezes não sabe interpretar. Se você se identifica com tudo que eu estou descrevendo, deixe um comentário aqui embaixo com a frase: "Eu me reconheço nessa história". Cada comentário é uma forma de você dizer para outra pessoa que está passando pela mesma coisa que ela não está sozinha. Você vai ver, ao rolar os comentários deste vídeo, que existe uma comunidade inteira de pessoas que entendem exatamente o que você sente de manhã. Agora eu quero te apresentar a ciência por trás de tudo que estou descrevendo. Porque entender o mecanismo é o que transforma uma informação em convicção. E é a convicção que sustenta a consistência. A semente em questão é a semente de abóbora, conhecida cientificamente como Cucurbita pepo, e ela tem sido estudada com crescente interesse pela comunidade científica justamente por sua composição nutricional relevante para a função tireoidiana. Uma análise desenvolvida em parceria com pesquisadores da Universidade de Harvard mostrou que a semente de abóbora é uma das fontes alimentares mais densas de zinco que existem na natureza. Uma porção de 30 gramas fornece aproximadamente 45% da dose diária recomendada de zinco para um adulto. E o zinco,
como mostrou uma revisão publicada no Journal of Thyroid Research, é um cofator essencial para a enzima deiodinase tipo 2, responsável pela conversão periférica do T4 em T3 no intestino e no fígado. Quando os níveis de zinco estão baixos, essa conversão é comprometida e a pessoa continua com sintomas de hipotireoidismo, mesmo com o TSH dentro da faixa. Além do zinco, a semente de abóbora contém selênio em quantidades expressivas, e o selênio é o mineral mais diretamente associado à saúde da tireoide em toda a literatura científica. Um estudo conduzido pela Universidade de Bonn, na Alemanha, acompanhou pacientes com tireoidite de Hashimoto durante 12 meses e demonstrou que a ingestão regular de selênio reduziu significativamente os anticorpos anti-TPO, que são os marcadores do processo autoimune que ataca a glândula tireoide. A semente de abóbora fornece selênio na forma orgânica de selenometionina, com biodisponibilidade superior à do selênio inorgânico presente em suplementos sintéticos. Há ainda outro componente raramente mencionado. A semente de abóbora contém triptofano em quantidades relevantes. O triptofano é o precursor da serotonina. Quando consumido de manhã em conjunto com carboidratos de baixo índice glicêmico, o triptofano estimula a produção de serotonina ao longo do dia, responsável pelo bem-estar, pela motivação e pela clareza mental. Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo mostrou que pacientes com hipotireoidismo têm níveis de serotonina sistematicamente mais baixos do que a população geral, o que explica em parte por que o cansaço dessas pessoas tem uma dimensão emocional tão intensa. A semente de abóbora, ao fornecer triptofano de manhã, age como um precursor natural da serotonina diurna, contribuindo para a melhora na clareza mental e no estado de humor. E quando você combina essa semente com fermentação, a biodisponibilidade de todos esses compostos aumenta de forma expressiva. A fermentação pré-digere os compostos, reduz os antinutrientes como o ácido fítico, que em sua forma natural compete com a absorção de zinco e selênio, e enriquece o produto final com lactobacilos vivos que nutrem diretamente a microbiota intestinal. Uma pesquisa publicada no Journal of Medicinal Food mostrou que o extrato de semente de abóbora reduziu marcadores inflamatórios em modelos de inflamação intestinal, sugerindo um mecanismo de proteção da mucosa que é diretamente relevante para quem tem hipotireoidismo com comprometimento da barreira intestinal. É por isso que a forma como você consome essa semente importa tanto quanto o fato de consumi-la. Agora eu vou te apresentar o protocolo de 3 passos que eu desenvolvi para que você possa começar a incorporar a semente de abóbora na sua rotina matinal de forma estratégica e com o máximo de resultado. O primeiro passo é o que eu chamo de preparação do terreno, e ele acontece na noite anterior. Separe 30 gramas de sementes de abóbora cruas e sem sal e coloque-as de molho em um copo com água filtrada e uma colher de chá de suco de limão. Tampe com um pano limpo e deixe descansar em temperatura ambiente por 8 a 12 horas. Esse processo de imersão inicia a germinação das sementes, desativando o ácido fítico, um antinutriente que bloqueia a absorção de zinco, selênio e magnésio. Pesquisas da Universidade de Uppsala, na Suécia, mostraram que a imersão de sementes oleaginosas por 8 horas reduz o conteúdo de ácido fítico em até 60%, com melhora significativa na biodisponibilidade de zinco e ferro. É um passo simples, que leva menos de 2 minutos, mas que muda completamente o aproveitamento dos nutrientes. Uma das minhas pacientes, Cláudia, 51 anos, com hipotireoidismo diagnosticada há 8 anos, havia tentado comer sementes de abóbora sem molho e não havia sentido diferença. Depois de incorporar o passo da imersão noturna, em 2 semanas ela relatou melhora perceptível na energia ao acordar e redução no desejo por café logo de manhã. Ela disse que pela primeira vez em anos conseguiu passar a manhã sem café e não sentiu o colapso que esperava. O segundo passo é o consumo estratégico em jejum, que acontece logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Você drena a água onde as sementes ficaram de molho, enxágua rapidamente e mastiga devagar, sentado, respirando com calma. A mastigação lenta ativa a produção de enzimas digestivas salivares, que preparam o intestino para receber os compostos das sementes. Depois de mastigar as sementes, beba um copo de 250 ml de água morna, com uma fatia de gengibre fresco ou um quarto de colher de chá de cúrcuma em pó.
Essa combinação potencializa o efeito anti-inflamatório das sementes, porque tanto o gengibre quanto a cúrcuma contêm compostos que inibem o fator de transcrição NF-κB, principal ativador da resposta inflamatória intestinal. Espere entre 15 e 20 minutos antes de tomar qualquer outra coisa, incluindo a medicação de tireoide. Esse intervalo garante que os compostos das sementes sejam absorvidos sem competir com outros nutrientes. Um dos meus pacientes, Roberto, 46 anos, engenheiro, me disse que após 2 semanas seguindo esse passo, ele havia notado que conseguia pensar com mais nitidez nas primeiras horas do dia. Ele descreveu como uma névoa que havia sido levantada, e isso está diretamente relacionado à melhora na produção de serotonina matinal. O terceiro passo é o que eu chamo de sustentação metabólica, e acontece no café da manhã, 30 minutos após o consumo das sementes. Você vai construir uma refeição que sustente a energia hormonal ao longo da manhã inteira, sem picos e quedas glicêmicas. A base ideal é uma combinação de proteína de qualidade, gordura saudável e carboidrato de baixo índice glicêmico. Ovos mexidos com azeite de oliva extra virgem e folhas verdes escuras como rúcula ou espinafre são uma combinação quase perfeita para esse momento. Os ovos fornecem proteína completa e colina, essencial para a saúde do fígado e para a conversão hormonal. As folhas verdes fornecem magnésio e folato, que o fígado usa nas reações de metilação que regulam a expressão gênica da tireoide. Uma das minhas pacientes, Fernanda, 38 anos, professora, me disse que durante anos havia tentado todos os tipos de café da manhã em busca de energia e nunca havia associado essa refeição à função hormonal. Depois de começar o terceiro passo, ela me disse que pela primeira vez conseguia atravessar toda a manhã sem sentir aquele colapso às 10 horas que a obrigava a correr para algo doce. Ela disse que sua concentração em sala de aula melhorou visivelmente e que seus alunos notaram que ela estava mais presente e animada. O que você pode esperar sentir ao longo dos primeiros dias e semanas seguindo esse protocolo é uma progressão que eu vejo se repetir com consistência nos meus pacientes. Nos dias 1 e 2, o que a maioria das pessoas sente é uma leve melhora na digestão matinal. O intestino começa a receber compostos que ele não estava acostumado, e a resposta inicial pode ser um trânsito levemente mais ativo, às vezes uma sensação de leve distensão, que é completamente normal e indica que a microbiota está respondendo ao novo aporte de fibras e compostos fermentados. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciências da Saúde de Tóquio mostrou que modificações alimentares que introduzem compostos prebióticos geram mudanças mensuráveis na microbiota intestinal já nas primeiras 48 horas. Nessa fase, o mais importante é manter a consistência. Uma das minhas pacientes, Adriana, 44 anos, me disse que no segundo dia havia pensado em desistir por causa de um leve inchaço. Eu a orientei a reduzir para 20 gramas na primeira semana. Ela seguiu a orientação e, a partir do quarto dia, o inchaço havia cessado completamente e ela já notava uma diferença na disposição ao acordar. Dos dias 3 ao 7, a maioria das pessoas começa a perceber as primeiras mudanças concretas. O acordar começa a ser menos árduo. A dependência do café começa a reduzir naturalmente, não porque você está se forçando, mas porque o corpo está gerando mais energia de dentro para fora. Dados de um estudo publicado no European Journal of Nutrition mostraram que a ingestão de zinco e selênio, a partir de fontes alimentares naturais, começa a impactar os marcadores de função tireoidiana já a partir do 5º dia de uso consistente. Uma das minhas pacientes, Sandra, 55 anos, me contou que no 7º dia do protocolo havia acordado antes do despertador pela primeira vez em anos. Ela disse que havia ficado parada na cama por alguns minutos, apenas desfrutando da sensação estranha de se sentir descansada. Para quem vive com hipotireoidismo, esse momento é marcante porque quebra um ciclo que às vezes dura anos. Na segunda semana, os efeitos começam a ser mais estáveis ao longo de toda a manhã. A clareza mental melhora, o humor na parte da manhã tende a se estabilizar. O desejo por açúcar ou café ao acordar diminui significativamente. Um estudo da Cleveland Clinic acompanhou pacientes com hipotireoidismo de Hashimoto durante 14 dias de intervenção alimentar anti-inflamatória e registrou uma redução média de 23% nos níveis de IL-6, uma citocina inflamatória que interfere diretamente na sinalização hormonal da tireoide.
Na terceira e quarta semanas, os resultados costumam ser os mais expressivos. A energia ao longo da manhã se torna mais consistente e sustentada. O cansaço que costumava aparecer às 10 ou 11 da manhã começa a ser substituído por uma disposição que dura até o almoço. Um dos meus pacientes, Marcelo, 48 anos, contador, me disse que na quarta semana do protocolo havia voltado a caminhar pela manhã, algo que havia abandonado 2 anos antes. Ele disse que a caminhada voltou não porque ele se forçou, mas porque o corpo pediu. Essa é a diferença entre energia artificial, gerada por estimulantes externos, e energia real, gerada pelo metabolismo hormonal funcionando adequadamente. Além das sementes de abóbora e do protocolo matinal, existem hábitos complementares que potencializam os resultados de forma significativa. O primeiro é a exposição à luz natural nos primeiros 20 minutos após acordar. Quando você expõe os olhos e a pele à luz solar da manhã, mesmo que indiretamente através de uma janela aberta, você ativa o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide de uma forma que nenhum suplemento consegue replicar. A luz matinal regula o ritmo circadiano, que governa a liberação do cortisol e sincroniza a produção hormonal da tireoide com os ciclos naturais do dia. Uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que pessoas com hipotireoidismo que tinham exposição regular à luz natural pela manhã apresentavam curva de cortisol matinal mais saudável e relatavam mais disposição nas primeiras horas do dia. O segundo hábito é a hidratação ativa logo ao acordar. O corpo perde entre 300 e 500 mililitros de água durante o sono, e essa desidratação leve já é suficiente para comprometer a eficiência das reações enzimáticas no intestino e no fígado, incluindo a conversão do T4 em T3. Beber um copo de 300 mililitros de água morna antes das sementes cria as condições ideais para que o protocolo funcione com máxima eficiência. O terceiro hábito é a redução progressiva do café, substituindo-o gradualmente por chá de gengibre com canela nas primeiras 2 semanas. O gengibre tem propriedades adaptógenas documentadas e ajuda o corpo a regular a resposta ao estresse, sem criar o pico e a queda de cortisol que a cafeína produz. A canela ajuda a regular a resposta glicêmica da manhã, evitando picos de insulina que também interferem na função tireoidiana. Uma pesquisa publicada no Diabetes Care mostrou que a ingestão de canela pela manhã reduz a resposta glicêmica pós-prandial em até 29%, extremamente relevante para pessoas com hipotireoidismo que frequentemente apresentam resistência leve à insulina como condição associada. O quarto hábito é o que eu chamo de janela de silêncio digital matinal. Nos primeiros 30 minutos após acordar, evite pegar o celular, verificar notificações ou redes sociais. Quando você acessa notificações logo ao acordar, o sistema nervoso simpático é ativado imediatamente, elevando o cortisol antes que o corpo tenha completado o ciclo de despertar natural. Esse pico precoce de cortisol compromete os mesmos mecanismos de conversão hormonal que o protocolo matinal está tentando restaurar. Usar esses 30 minutos para a água, as sementes e a refeição estratégica é usar o momento mais precioso do dia para cuidar da sua biologia. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite que vem do coração. Eu quero que você experimente esse protocolo por 7 dias. Apenas 7 dias. Com a mesma dedicação que você deu ao café todos esses anos, com a mesma consistência que você coloca em qualquer outra coisa importante na sua vida. 7 dias é tempo suficiente para que o seu corpo comece a responder, para que as primeiras manhãs diferentes apareçam e te mostrem que é possível acordar de outro jeito. Se você fizer isso e quiser compartilhar como foi, deixe um comentário aqui embaixo. Conta para mim e para a comunidade o que mudou, mesmo que seja algo pequeno. A primeira manhã sem café, o dia em que a energia durou até o almoço, a tarde em que você conseguiu se concentrar de forma diferente. Esses relatos importam. Eles importam para mim porque me mostram que o conteúdo que eu preparo está chegando em quem precisa. E eles importam para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e que precisam ouvir que a mudança é possível. Se este vídeo te trouxe algo de valor, me dá um like. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Não para me ajudar, mas para se ajudar. Porque toda semana eu publico aqui conteúdos que vão te dar ferramentas reais para viver melhor com o hipotireoidismo, com ciência, com cuidado e com a profundidade que a sua saúde merece.
Este canal é sobre te dar informação real, baseada em ciência e em experiência clínica, para que você possa tomar decisões melhores sobre o seu próprio corpo. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade inteira aqui que entende o que você sente de manhã, que conhece a sensação de arrastar o corpo pelo dia, que sabe o que é ter exames normais e ainda assim não se sentir bem. E essa comunidade está crescendo a cada dia, graças a pessoas como você que decidem não aceitar o cansaço como destino. O seu corpo é capaz de mais do que você imagina. A tireoide é um órgão resiliente. O intestino tem uma capacidade de regeneração que a ciência ainda está descobrindo. E você, com as informações certas e com a consistência necessária, tem tudo para acordar amanhã de manhã de um jeito diferente. Começa hoje. Começa essa noite, colocando as sementes de molho, e me conta como foi.